Muito boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que Deus seja honrado, glorificado, ainda mais que continue sendo adorado neste lugar e que agora fale conosco através da sua palavra. Atos capítulo 11, versículo 19 a versículo 26. O tema desta noite, ser como Cristo. Ser como Cristo é um desafio. Atos capítulo 11, versículo 19 a versículo 23. Gostaria que os irmãos orassem pela saúde do nosso irmão Francisco, que está acamado, com muita tosse, é gripe, é esse problema que tem dado aí, né, em todo mundo, mas que Deus tenha misericórdia dele. E ele trabalha de pedreiro, então muito pó e piora a situação. Mas, vamos lá. Ser como Cristo. Pensa bem no seu lugar aí. Esse desafio que é lançado nesta noite, através da sua palavra, ser como Cristo. Você tem esse desejo? Você quer isso? Ser como Cristo? Vamos ler o texto a partir do versículo 19 do capítulo 11, diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com o propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Querido Deus, seja engrandecido, o teu nome seja louvado, seja adorado, Senhor, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E nós queremos agora, Senhor Deus, agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá. E fale conosco, fale aos nossos corações, ajude-nos, Senhor Deus, nas nossas imperfeições. E que a tua palavra, Senhor Deus, possa chegar de maneira que possamos compreender e aplicar na nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos, especialmente oramos pelo irmão Francisco, pela sua saúde, e por todos aqueles que estão sofrendo com essa gripe, com problemas de saúde, que o Senhor leva a cura a cada um deles. Nós oramos confiado no Senhor e no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Se nesta noite estamos aqui cultuando nosso Deus, se temos esta liberdade de nos encontrarmos neste lugar, de abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e pregar a palavra, pregar o Evangelho do nosso Deus,
é porque a nossa história a história dessa igreja também passou por Antioquia. Se pregamos o evangelho é porque a história dessa igreja passou também por Antioquia. A história, o início, o fundamento. O texto que lemos está repleto de lições maravilhosas. Repleto, muitas lições. Lições que mostram os parecidos com Cristo. Parecidos com Cristo. Eu quero destacar 3 desafios que justificam o nosso tema, a nossa gratidão a Deus por essa igreja, por você e por todos que têm o testemunho de ser como Cristo. Testemunho de ser como Cristo. E esse desafio que estamos lançando, nós vamos trabalhar em 3 pontos, e o primeiro é o desafio dos cristãos. Desafiados, cada um de nós, como particular ou como igreja, o desafio dos cristãos. Desafiados nas tribulações. Desafiados nas tribulações. Desde que Estevão, em Samaria, que cristãos continuam sendo perseguidos e foram dispersos, continuam dispersos, e chegaram até aqui e estão na mesma situação, perseguidos, dispersos, com a mesma tribulação, mas com a mesma convicção da palavra de Deus, da consciência que não estamos no céu. Nós não estamos no céu. Nós estamos no mundo. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então parece que nós deveremos acostumar com essas aflições. Nós não podemos nos espantar, nos chocar, nos decepcionar com aflições, porque somos avisados. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a tribulação pode dispersar, mas não pode calar a igreja. Amém? As tribulações podem nos dispersar, pode fazer com a igreja tudo que nós vemos que desde o início que aconteceu com a igreja em Atos, pode acontecer ainda. Pode nos dispersar. Pode vir tribulações, aflições, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas uma coisa que a igreja não pode ser calada, não pode calar a igreja. 2 Coríntios, capítulo 4, eu quero ler os versículos de 8 até o versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, nos nossos corpos. E assim nos vivemos
Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Nós cremos, e por isso a mesma responsabilidade, por isso também anunciamos, por isso também pregamos o Evangelho. Não havia lamentação, em nenhum deles não havia lamentação, havia pregação do Evangelho. Por onde eles andavam, pregavam o Evangelho, anunciava o Senhor Jesus. Por onde eles andavam, anunciava aquele que verdadeiramente transformou, mudou a sua vida. Eles anunciavam com gosto, eles anunciavam porque Jesus era o seu Senhor, eles serviam ao Senhor, Jesus era o Senhor. Eles não brincavam de ser crente. Eles não estavam na hora que era oportuno para eles. Eles estavam em todo o tempo vivendo Jesus, anunciando Jesus, testemunhando do Senhor Jesus. E isso porque no encontro que eles tiveram com Jesus, no evangelho que eles receberam de Jesus, não foi só uma coisa que agradou, que fez eles maravilhados, não começaram a ver coisas fantásticas. Não. O que eles receberam foi tão forte, tão profundo no seu sentimento, que havia renúncia. Renunciava tudo aquilo que era do passado, que eles cometeram até então, e começavam a viver uma nova vida. Havia renúncia, havia mudança de vida. Eles começavam a viver uma nova vida, como Romanos diz, uma novidade de vida, porque é assim que a palavra diz, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é brincadeira, é viver essa nova vida, é revestir desse novo homem, é colocar realmente o velho homem de lado e falar, agora não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho, esse por onde nós passamos, nós vemos isso na palavra de Deus, de pessoas transformadas e com alegria no coração, gozo, sabe o que é gozo, alegria profunda de estar servindo a Deus, de estar sendo usado por Deus para anunciar o Senhor Jesus. Desafiados a cumprir uma grande missão. O versículo 22 trata de uma grande missão. Diz assim, chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Era uma grande missão, estavam se saindo muito bem, estavam anunciando, teve um tempo na palavra de Deus que falaram, esses que alvoroçaram o mundo, chegou até nós. Eles estavam alvoroçando o mundo, eles não estavam simplesmente recebendo, se enchendo da palavra de Deus, mas aquilo que eles traziam como um rio, que eles derramavam de si. O Evangelho era como João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Eles se enchiam do Evangelho e continuavam se enchendo, porque o que eles tinham, eles passavam aos outros. Eles anunciavam aos outros. Às vezes nós nos pegamos, nos flagramos, vivendo só enchendo, só buscando. Olha, hoje eu vou na igreja, amanhã eu vou na igreja, e depois da manhã eu estou na igreja, e se tiver PGM eu vou no PGM, e se tiver culto de oração eu estou no culto de oração.
muito bem, isso é muito bom para se encher. Agora, a vida cristã é uma vida que você reparte. A vida cristã é uma vida que você reparte. Parece que na ceia Jesus quis deixar essa mensagem tão forte, quando ele tomou o pão, era o seu corpo, e ele diz, depois de ter dado graça, ele falou, tomai e reparti entre vós. Jerusalém, uma igreja atenta para o campo missionário. Que é uma outra coisa, e eu dou graças a Deus aqui, não quero falar mal da nossa igreja, pelo contrário, dou graças a Deus, que a gente tem um pouquinho disso. Atento à obra missionária. Ao ouvir que acontecia, que estava acontecendo em Antioquia, que fizeram ação. Ei, ação! Está acontecendo em Antioquia algo, nós precisamos ajudá-los. Está acontecendo em Antioquia algo sobrenatural. Deus está operando. Homens, mulheres estão se convertendo. E essa bênção chegou até Jerusalém. E eles agiram. A igreja manda o melhor. A igreja não foi lá e pegou um irmãozinho e falou, esse aqui não vai fazer muita falta, mas ele ora bem. A igreja não buscou qualquer irmãozinho que simplesmente estava ali e falou assim, esse irmãozinho não é muito útil aqui. A igreja não tinha isso, a igreja tinha um grupo de pessoas que todos eram importantes, e ele escolheu dos importantes os melhores, aqueles que lideravam, daqueles da liderança, escolheu Barnabé. A igreja manda o mais envolvido, ou um dos mais envolvidos na igreja. E aqui nós aprendemos uma lição. Aliás, cada momento da palavra de Deus, nós aprendemos. Por que não manda qualquer um? Ou quem não faz nada? Porque quem não faz nada na igreja local, não vai fazer nada, absolutamente nada, em lugar nenhum. Se você não se envolve com a igreja local, se você não faz nada, se não faz diferença nenhuma nessa igreja, pode enviar você para qualquer igreja, para qualquer outro lugar, que você não fará nada. Pensa em você mesmo. Pense em Barnabé, pense em você mesmo. Quem está disposto a fazer, faz por amor às almas perdidas. Faz porque olhou a obra e chegando lá se alegrou. Faz porque ouviu que ali Deus estava operando. Faz porque o nome do nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Senhor Jesus, estava sendo exaltado, anunciado, feito conhecido. Desafiados a servir com gratidão, Senhor Deus. Barnabé se alegrou com a graça de Deus, versículo 23, diz o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Ele chegou, os irmãos se convertendo.
Jesus sendo anunciado, Jesus sendo recebido em cada coração. João 12 diz que aqueles que recebessem o Senhor Jesus no coração, tornar-se um filho de Deus. Todo aquele que receber Jesus como Senhor da sua vida, ele torna um filho de Deus. É isso que João 12 faz. Barnabé chegou, se alegrou com a graça de Deus. E aqui, mais uma liçãozinha. Nós, quando chegamos num campo, quando chegamos na vida de alguém que está anunciando e na vida de alguém que está recebendo Jesus como Senhor, nós devemos evitar de chegar, de trazer glória para a pessoa, não obstante a quem honra, honra, diz a palavra de Deus. Mas Barnabé deixa claro aqui que ele se alegrou. Mas com o quê? Com a graça de Deus. Porque é Deus que estava manifestando graça ali. Era um grupo de pessoas que estava disposta a fazer, a anunciar Jesus, mas por causa da graça de Deus. Que a graça de Deus é que faz diferença. A graça de Deus é que fazia acontecer todas as coisas lá em Antioquia. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, com autoridade, exortava os irmãos a perseverarem no Senhor. Outra lição para nós. Sabe aquele tomar o seu irmão pela mão e ajudá-lo a continuar? Isso é uma grande lição para nós. Se foi uma grande lição para nós, o Tiago fazer, vamos orar, vamos confessar os nossos pecados, isso para nós é um tabu que precisamos quebrar ainda. Ficar confessando pecado. Mas um grande problema que a igreja tem ainda é de motivar aqueles que estão fazendo. Motivar aqueles que começaram um trabalho. Barnabé, com autoridade, diz que exortava os irmãos a continuar. A continuar. E é isso que nós temos que aprender. Em todo o tempo, nós olharmos para o que está acontecendo, Deus está sendo anunciado, Jesus está sendo anunciado, tem pessoas anunciando, tem pessoas se convertendo. Irmão, continua, ora, continua, Deus, continua fazendo a obra. Continua. É assim que nós devemos motivar a continuar. Se estão fazendo um trabalho com as mensageiras, alguém já sabe aqui, a igreja já sabe disso, a igreja já chegou no grupo que está fazendo esse trabalho da mensageira, fala, continua, Deus abençoa, continua, porque está sendo bom, porque lá de fora eu já ouvi pessoas dizendo, que trabalho maravilhoso. Então chega, fala, continua. Tem alguém fazendo um trabalho na igreja. Continua, irmão, está sendo maravilhoso. Continua. Glorifique a Deus. Ore a Deus. E exorta o irmão a continuar. Esses dias, Luan não podia vir no PGM, escreveu uns negócios para a irmã Cida, e eu fiquei pensando, ele falou assim, olha, nós damos graças a Deus, irmã Cida, e a irmã Judite, porque abre a porta das suas casas para toda quinta-feira, ter um estudo bíblico. O PGM se reúne na quinta-feira na casa da irmã Cida, na outra quinta na casa da irmã Judite, volta na casa da irmã Cida, e passa o ano. E elas estão lá recebendo.
E a igreja devia chegar na irmã Cida, abraçar a irmã Cida e falar, continua, abraçar a irmã Judite, continua, 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 porque Deus está sendo glorificado nisso. Continua. Irmãos, é tão fácil. Na quarta-feira nós estávamos aqui pregando, e depois no final nós resolvemos fazer um apelo para criar um grupo de visitação, porque é uma coisa que nós estamos em falta. Então se levantaram as pessoas que podem fazer visita, e a maioria parece que só pode fazer no sábado. E nós precisamos de nos reunir e marcar uma hora, e essa semana vou trazer um caderno para a gente marcar aí as visitas que são necessárias. Não marcar lá para o pastor fazer visita, não é isso. É marcar lá para um grupo de irmãos saírem, os irmãos irem lá e fazerem a visita. E pode até me convidar, se eu não estiver fazendo uma outra visita, como hoje. Eu fui fazer uma visita, fui lá. Aliás, eu e a Lourdes fomos ontem na casa da Marisa. Conversamos bastante, e eu vi o interesse dela, a irmã Lourdes Melo já tinha falado. E daí nós fomos. Fomos ontem. Marisa, você quer realmente ir para a igreja? Eu quero, eu preciso. Eu fico muito sozinha dentro de casa, eu preciso da igreja. Falei, então vem te buscar, olha, a Marisa. Levanta a mão sim, Marisa. Olha lá, a Marisa está aí. Mas continue. Continue. Marisa, continue vindo, continue servindo a Deus. Nós vamos buscar, nós vamos fazer de tudo para buscar, para te levar em casa, mas continue. A palavra de Deus diz que muita gente se uniu ao Senhor, versículo 24, porque, falando de Barnabé ainda, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Claro, quando a igreja se dispõe a fazer, quando a igreja se dispõe a anunciar o Senhor Jesus, então começa a ter diferença. Muita gente unir ao Senhor pelo mover da graça de Deus, pelo mover do amor de Deus, pelo mover da fé e do poder de Deus. Porque Deus opera. Deus opera. É interessante, esse dia eu ouvi um pastor falando uma coisa e eu fiquei pensando naquele pastor falando aquilo. Ele falou assim, Deus pode levantar obreiros aqui na igreja? Sim ou não? Sim, pode. Ele pode levantar obreiros. Ele pode fazer isso acontecer. Porque ele diz, a seara está branca. Rogai ao Senhor da seara que levanta obreiro para a sua seara. Ele pode. Está precisando de obreiros. Mas qual é a nossa dificuldade? É de entender que precisamos orar. Ele diz, rogai é pedir ao Senhor. Ore ao Senhor. Rogai ao Senhor que envie obreiro para a sua seara. Então, nós temos uma responsabilidade tão grande e ao mesmo tempo fácil, que é orar, pedindo ao Senhor que envie obreiro para a sua seara. Dizem, isso eu ouvi já, logo que cheguei na igreja, há muito tempo, que muitas vezes nós não pedimos para que Deus envie obreiros, com medo de Deus falar, és tu. Daí a coisa complica, né? Envia obreiro. Ah, é você que é o obreiro. Daí você sai lá de São Paulo e vem parar aqui em Prudente.
Porque, filho, orar para Deus enviar obreiro. E olha que eu ia um pouco mais longe. Que eu fui ver um campo lá no Maranhão. Cândido Mendes. Fiz um trabalho lá, tenho fotografia em casa, fiz um trabalho lá, de casa em casa, naquelas casas taipa, sei lá, que é aquilo lá, de sapé, eu entendo como sapé, como barro. Pessoas muito pobres. Hoje tem uma senhora de uma igreja lá. A cidade cresceu e a igreja continuou. E meu pastor parecia que ele estava muito afim de enviar para lá, mas lá era muito longe, eu estava trabalhando esse tempo. Continue. Continue, porque Deus, o mover de Deus, da graça, do poder, do amor, da compaixão de Deus, ela está assim, esperando que você realmente se revista disso. E continue fazendo. Segundo ponto, desafiados a completar a missão. Preciso correr já. Desafiados a completarem a missão. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Olha aqui. Agora sim. Nós não podemos deixar nada pela metade. O trabalho de Deus não pode ser deixado, começar e parar, deixar pela metade. Não. Nós temos que completar. A sua visão mostra a capacidade de Barnabé de fazer muito mais. Barnabé tinha uma capacidade de fazer muita coisa, mas Barnabé não tinha a capacidade de fazer tudo. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que vier à mão, como diz Eclesiastes, tudo que vier à mão, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há projeto nenhum que você possa fazer. Então faça o que vem, o que está ao seu alcance, o que vem às suas mãos. Barnabé não podia fazer tudo. E uma lição para nós, porque é por isso que é corpo. Por isso que é igreja. Não precisa um fazer tudo. Há sempre outros que fazem mais e melhor para Deus do que você. Tem outros que fazem mais e faz melhor. Há pessoas escolhidas por Deus com o dom de fazer. Então você não pode deixar essa pessoa do lado e falar assim, não, deixa que eu faço tudo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 aos Coríntios capítulo 12 e o versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Sim, tem pessoas que têm o dom de fazer uma coisa que você não faz. Então você tem que ser humilde. Me ajuda, vem. Saber quem é que pode fazer. Tem acho que é literatura de cordel, parece que chama, quando era moleque ainda lia isso aqui. Você
Acha que sabe muito, tem outro que sabe mais, tem outro que tira a pomba do laço que você faz. Era mais ou menos. É grande, mas só sei isso. Só me lembro disso. E tem outro que sabe mais que você dá o laço, mas ele sabe desatar tudo. Tem gente que sabe mais. Aquilo que Barnabé podia fazer, ele estava fazendo. Ele, porém, sabia que aquele povo precisava de Saulo. Precisava de Saulo. Precisava do apóstolo Paulo. Irmãos, nós temos aqui uma igreja, um corpo, é de Deus isso aqui, não é do Ciro. E pela graça de Deus eu tenho entendido isso. Nós temos aqui o Tiago, nós temos o David, nós temos João Paulo. Por que eu vou fazer uma coisa que eles fazem melhor? Você acha que eu vou... O João Paulo está dando uma lição de 1 Coríntios aqui, o livro de 1 Coríntios, uma coisa espetacular. Por que eu vou interromper isso? Tiago terminou Gálatas. David está aí com Pedro, agora um estudo fantástico. A igreja está sendo edificada. Por quê? E tem outros aí que podem fazer, que a hora que começarem a fazer e pegar gosto, colocar para fazer. Uma instrução mais profunda. Paulo era melhor para instruir os irmãos. Barnabé foi buscá-los. Que lição para nós. Deve estar sempre disposto a fazer o melhor, mas o melhor muitas vezes é apoiar o outro. É dizer ao outro, continue. Eu vou orar, continue que eu estou orando por você. Reconhecer o valor do outro. Isso é humildade. E para ir logo para o terceiro ponto, que diz que é o ponto que a turma fala, graças a Deus. Não é não, Kélita? Desafio para a igreja hoje. Agora é o desafio para a igreja hoje. Caminhar sobre as pegadas dos chamados cristãos. Não é sobre a pegada de Jesus, é as pegadas dos chamados cristãos. E eu vou explicar. O texto nos mostra claramente isso. Dispersos, mas sair anunciando o evangelho. Sofrendo, mas sair anunciando o evangelho. Aflitos, mas sair anunciando o evangelho. A mão do Senhor aprovava a mensagem pregada por eles. Então era bíblica. Era o evangelho verdadeiro, porque a mão do Senhor estava ali aprovando, autenticando a mensagem que eles pregavam, que eles anunciavam. A mão do Senhor estava sobre eles. Havia grande número de conversão. Não obstante a grande obra realizada, eram servos. Servos acatavam a exortação de Barnabé. Eles acatavam a exortação. Então, olha bem, quais são as lições que nós temos? Poderiam ser, se vangloriarem de tal aprovação de Deus. Muitos convertidos, mas a exortação de Barnabé veio, eles acataram a exortação de Barnabé. Receberam a Paulo, que ficou 1 ano instruindo aquela igreja. Paulo chegou, eles receberam. E aí ficou
anunciando, instruindo, orientando. E nem tinha condição, né? Já pensou aqui? Chegou o apóstolo Paulo, vai ficar 1 ano conosco nos orientando. Todo mundo sentava, né? Nem ia fazer mais nada, só ouvir o apóstolo Paulo. Tudo que a cidade de Antioquia via daqueles irmãos, tudo que a cidade de Antioquia via naquele grupo de salvos, naquele grupo de pessoas que anunciavam Jesus, é que eles pareciam com o Cristo que eles pregavam. Amém? Eles pareciam com o Cristo que eles anunciavam. A sua vida, o que eles tinham de anunciar, era aquilo que eles viviam. Era aquilo que estava dentro dos seus corações. Não era falso, não era uma coisa que anunciava por egoísmo, por alguma coisa de inveja, não. É aquilo que estava na sua vida. Primeiro na minha vida, depois anunciavam a todos. Então a cidade de Antioquia via naqueles irmãos isso, que eles anunciavam o Cristo, que eles pareciam com o Cristo que eles pregavam. Me lembro de uma ilustração que eu vi há muito tempo também, e de uma certa aldeia que ficou algum tempo sem ouvir da palavra de Deus. Depois uma missão se levantou e me enviou um missionário para lá, e os missionários chegaram lá e começaram a anunciar Jesus. E aquele povo daquela aldeia começaram a ouvir sobre Jesus. E de repente começaram a falar para eles: esse Jesus que você está falando, ele já esteve aqui. Ele já esteve aqui conosco, viveu uns tempos aqui conosco. E até que descobriram que teve lá, um tempo bem antes, um missionário. E para aquela aldeia, aquele missionário era o Jesus que eles estavam pregando, porque ele viveu em todo o tempo o que ele pregava. Ele parecia com Cristo, ele anunciava aquilo que ele tinha dentro de si. Esse Jesus que vocês estão falando, ele já esteve aqui conosco. Ele esteve aqui anunciando, ele esteve aqui falando, nos ensinando, vivendo conosco. Ele já esteve aqui. Mas era apenas um homem. Era apenas um missionário que viveu exatamente o que precisa ser vivido pelos cristãos. Os cristãos em Antioquia foram chamados de pequenos cristos. Foram chamados de cristãos pela primeira vez. Irmãos, hoje é um dia que nós estamos gratos, gratidão a Deus. A nossa história passou por Antioquia, nós somos chamados de cristãos. Não sei se fazemos jus a um nome tão especial, mas como é pela graça, sim. Pela misericórdia de Deus, sim. Pelo seu infinito amor, sim. A nossa história passou por Antioquia, somos chamados de cristão, e a razão é que somos parecidos com Cristo. A razão é que somos parecidos com Cristo. Com o Cristo que pregamos. Agora, na nossa vida, nós podemos dizer: olha, eu sou crente, eu anuncio Jesus, mas eu ainda não consigo perdoar. Irmãos,
Tem gente que tem no seu coração angústia, mágoa, tristeza, desunião, inveja, todo tipo de pecado ainda está. E está pensando que está na igreja e sou parecido com Cristo, mas na verdade parece mais com o primeiro Adão do que com Cristo. Não tem gozo, não tem alegria, não tem prazer na palavra de ouvir, de ler, de orar. Eu tenho usado muito isso, e daqui para frente vou usar bastante, que é, Eclesiastes diz que a nossa vida, que nós temos um dia de nascer e um dia de morrer. Um dia de nascer, um dia de morrer, nosso contado, né? É contado tempo. E Tiago fala que esse dia de nascer até o dia de morrer, ele diz que é um vapor que aparece por um pouco e se desvanece, e vai-se embora. É uma fumaça que vem e some. Então veja, o que é a vossa vida? É um dia de nascer até o dia de morrer, um vapor que aparece e vai-se embora. E aí preciso refletir. Se é isso, e ainda não sou como Cristo, o que é que tem de errado? Você ainda não é como Cristo. Num tempo tão pequeno, num tempo que nasce, desaparece, um tempo que você tem a oportunidade de ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo. Eu preciso ser como Cristo nesse pouco tempo. Eu preciso entender de igreja. Eu preciso entender da palavra de Deus, do amor, do perdão. Eu preciso. Eu não tenho tempo de ficar discutindo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros, então temos que amar uns aos outros. É ordem, é mandamento. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar, então eu tenho que perdoar. É ordem, é mandamento. A palavra de Deus diz que eu tenho que orar. Orar uns pelos outros. É mandamento. Eu não posso viver esse tempo tão curto de entre nascer e morrer, um vapor que aparece e vai-se embora, e eu não posso ter comunhão, porque tem problema no meio disso. É esse tempo que Jesus nos dá na ceia, para nós falar, eu quero, Senhor, a comunhão perfeita com o Senhor. Que Deus nos abençoe.